Olá, meus irmãos, graça e paz. Presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Um pedacinho do Maná dos Céus, amados, que nós estamos estudando o livro de Atos do Apóstolo. Hoje eu gostaria de comentar o capítulo 14. O presbítero Gregório tem trazido os estudos do Atos do Apóstolo em forma de estudo, não é uma pregação. São narrativas, são estudo, análise da palavra de Deus. Essas mensagens do presbítero Gregório, então, é uma forma de estudo, de estudar os acontecimentos da igreja primitiva. Gostaria de comentar versículo por versículo do Novo Testamento inteiro, amados. Se Deus assim permitir, eu estarei analisando livro por livro. Cada estudo que eu fizer, após encerrar os estudos, estarei ficando uns 2-3 dias sem gravar para tirar período de oração, para voltar a gravar livro que o Espírito Santo me mostrar que eu devo analisar. Hoje eu quero comentar o capítulo 14. Lembre-se que no versículo 52 do capítulo 13 de Atos do Apóstolo, ou seja, no versículo 50, os judeus, movidos por inveja, incentivaram mulheres honestas, mulheres fiéis, a levantar uma grande perseguição contra apóstolo Paulo e Barnabé, e eles foram expulsos de Antioquia. Agora eles estão na cidade de Ícone. No versículo 1 de Atos do Apóstolo, traz-nos a narrativa. Hoje eu estarei comentando até o versículo 7. Esse capítulo 14 tem 28 versículos, então estaremos dividindo ele em 3 partes. O versículo 1 diz que em Icônio entraram juntos, quer dizer, Barnabé e Paulo entraram juntos na sinagoga dos judeus, e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Eles, entretanto, se demoraram ali por muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, concedendo que por suas mãos se fizesse sinais e prodígios. E se dividiu o povo da cidade. Uns era pelos judeus e outros pelos apóstolos. E, havendo motim tanto do gentil como dos judeus, juntamente com as suas autoridades, para ultrajarem e apedrejarem. Eles, sabendo, fugiram para Listra e Derbe, cidade da Licônia e a região circunvizinha. E ali pregava o Evangelho. Até o versículo 7, amados, estaremos comentando agora esses versículos para compreendermos, amado, a palavra da verdade, a palavra da vida. Vemos que os apóstolos falavam com tanta simplicidade, com tanta demonstração e prova do Espírito Santo, com tal poder, tão calidamente e com todo interesse pela alma dos homens, que os que o escutavam não podiam dizer senão que Deus estava com eles. Eles pregavam com uma autoridade. As pessoas que ouviam a mensagem de Paulo e Barnabé não tinha como dizer que Deus não estivesse com eles. Mas o êxito
não devia atribuir-se aos seus estilos de pregar, pois eles estavam revestidos pelo poder do Espírito Santo. Então o êxito da mensagem de Paulo e Barnabé só era possível mediante a presença do Espírito de Deus, que usava eles como sendo vaso precioso, como sendo a própria boca de Deus, ou seja, porta-voz de Deus. Esses discípulos perseveravam para fazer o bem em meios de um povo pagão, de um povo que estava passando por perigos de viver eternamente alienado de Deus. Esses discípulos perseveravam para fazer o bem em meio de perigos e dificuldade. Eles traziam mensagem bendita para esses irmãos que habitavam em Icônio. Eles queriam que esses irmãos recebessem a graça de Deus. Traziam mensagem da graça. A Bíblia nos informa que eles estavam revestidos pelo Espírito Santo, que a graça de Deus fazia com que sinais de prodígio acontecessem no meio do povo, tanto dos judeus quanto dos gregos. Então, onde quer que seja levado o servo de Deus, guiado pelo Espírito de Deus, o milagre irá acontecer, amados. Se o servo de Deus está sendo dirigido pelo Espírito de Deus, deve tratar de dizer a verdade. Quando ia em nome e pelo poder do Senhor Jesus Cristo, eles não deixavam de dar testemunho da palavra da sua graça. O Espírito de Deus, ele dá testemunho da palavra da graça, fazendo com que sinais e prodígios aconteçam, amados. Então, a palavra nos assegura que a palavra de Deus é que nós podemos ministrar para as almas sedentas, para as almas carentes, que Deus fará com que essas almas sejam libertas, mas é necessário que venhamos pregar, ministrar a palavra de Deus. Nós vemos aqui que a palavra de Deus diz que os gentios e judeus, ao ouvir a palavra de Deus, muitos creram, outros acabaram não aceitando a palavra de Deus. Outros, porém, unidos contra os próprios cristãos, se tornaram inimigos da igreja. Um se une para glorificar a Deus, outro se une para destruir a obra de Deus. Não se uniram somente para exaltar a Deus. Aqui nós vemos que os judeus incrédulos e também os gentios se uniram-se aos seus inimigos para levantar-se contra Deus. Mas Deus tem um refúgio em causa de tormenta. Ele é e será seu refúgio, amados ouvintes da palavra de Deus. Você que é ministro, que é missionário, se Deus te comissionou uma obra, então Deus sempre será um refúgio para cada um de vocês. Não importa a época. Se hoje não temos uma época de perseguição como houve na época dos apóstolos, mas as perseguições que hoje sofremos, amados, são invisíveis. Na época da perseguição, os crentes podem ter motivo para sair de um lugar, apesar de que não deixe a obra do seu mestre.
nós vemos que apóstolo Paulo e Barnabé, quando souberam que os irmãos os judeus e os gentios da igreja de Icônio estavam se levantando para apedrejá-lo, eles saíram daquela cidade. Nós vemos, amados, que de Antioquia da Persídia, Paulo e Barnabé foram para Icônio. E neste lugar, como em Antioquia, eles começaram suas atividades nas sinagogas dos próprios povos judeus, ministrando ao povo judeus. E eles tiveram êxito nessas mensagens, assinalando sucesso. A Bíblia nos informa que creu grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Só que na igreja de Icônio, como em outros lugares onde os apóstolos trabalhavam, os judeus que eram incrédulos se levantaram, incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Os apóstolos, entretanto, não recuaram de sua missão, pois muito estava aceitando o Evangelho de Cristo, enfrentando a oposição, a inveja, o preceito. Foram eles avante com a obra, falando ousadamente acerca do Senhor Jesus. E Deus estava com eles. Deus dava testemunho, pois a Bíblia, a palavra de sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Quando o Espírito Santo de Deus atua dando testemunho, amados, hoje nós não temos visto isso ocorrendo com frequência nas igrejas, porque muitas das igrejas da atualidade não têm ministrado ensino para o povo, amados. Muitas igrejas da atualidade têm muito louvor, tem muito pula-pula, tem muitos cânticos, e geralmente a ministração da palavra é desprezado nas igrejas, ou quando é ministrada a palavra de Deus, é 5 minutos o máximo, e as pessoas não aprendem a viver uma vida de fé genuína. Aqui diz que Deus estava com os discípulos, e o próprio Deus dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos, quer dizer, pelas mãos dos apóstolos, se fizesse sinais e prodígios. Atos 14:3. Essa evidência de haver sinais e prodígio é a própria aprovação divina. A própria aprovação divina tinha o poder e influenciava a alma das pessoas que ouvia, trazia influência sobre aqueles cuja mente estava aberta a ouvir a palavra de Deus, e trazia para essas almas a convicção de que necessitava de um Salvador. E multiplicava-se os conversos ao Evangelho de Cristo. Multiplicava-se então ali as pessoas que se convertiam a Cristo. Havia um crescente número de pessoas que se convertia ao Evangelho de Cristo. E isso se tornou popular a presença dos apóstolos, pois a mensagem apresentada pelos apóstolos era uma mensagem de poder. E essa popularidade dos apóstolos
junto aos judeus e aos gregos, encheu de inveja e ódio os judeus incrédulos. E eles determinaram fazer cessar de uma vez os trabalhos de apóstolo Paulo e Barnabé, por meio de mentira, de relatos falsos, exagerados. Levaram as autoridades a temer que toda a cidade estivesse em perigo de ser incitado a uma insurreição, a um levante contra as autoridades da cidade. Declararam que grande número se estava aliando aos apóstolos e sugeriram que havia nisso desígnios secretos e perigosos. Em consequência dessas acusações, os discípulos eram repetidamente levados perante as autoridades. Eram acusados, eram caluniados, mas suas defesas eram tão clara, tão singela e tão calma, e compreensível as suas afirmações daquilo que estava ensinando, que forte influência era exercida em seu favor. Embora os magistrados estivessem prevenidos contra eles pelas falsas afirmações que eles tinham ouvido acerca dos discípulos, não ousava condená-lo. Tinha de reconhecer que o ensino de Paulo e Barnabé tendia à forma virtuosa de Deus, que a mensagem de Paulo e Barnabé, ele tinha o poder de formar o caráter dos seres humanos, de formar homens e mulheres virtuosos, transformar os seres humanos em cidadãos leais, transformar os seres humanos em cidadãos cheios de moral. Trazer a ordem da cidade seria que a própria cidade seria melhorada se fosse aceito as verdades ensinadas pelos apóstolos. Mas, amado, por intermédio da oposição que os discípulos enfrentavam, as mensagens da verdade ganhavam grande publicidade. Os judeus viam que seus esforços para impedir as obras dos novos ensinadores resultavam apenas em crescente maior número de adeptos da fé numa nova religião chamada o cristianismo. Lembre-se que foi em Antioquia que os discípulos de Jesus passaram a ser chamados de cristãos. Então a própria comunidade dividiu-se a multidão da cidade, diz. E uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Atos, capítulo 14, verso 4. Os judeus incrédulos estavam tão enraivecidos. Eles eram líderes, ficaram então enraivecidos, esses líderes judeus, pelo rumo que as coisas estavam tomando, que decidiram alcançar seus objetivos pela violência, estimulando os piores paixões da massa ignorante e barulhenta. E eles foram felizes em provocar um motim, atribuindo aos ensinos dos discípulos. Com essa falsa acusação, esperava ganhar o auxílio das autoridades, ou seja, do magistrado, na realização de seu propósito. Eles estavam determinados que os apóstolos
não tivesse a oportunidade de se defenderem, interferindo a turba de apedrejadores que viesse apedrejar a Paulo e a Barnabé, pondo assim um fim às suas atividades. Amigos dos apóstolos, embora incrédulos, estiveram conhecendo os desígnios dos maldosos judeus e suplicaram que não se expusesse desnecessariamente, que não se expusesse à fúria da massa que se levantava para apedrejar Paulo e Barnabé, que ele saísse da cidade, mas fugisse para salvar a vida. Concordando, Paulo e Barnabé partiram secretamente de Icônio, deixando os crentes aprovarem a obra sozinha por alguns tempos. Muitas vezes, amados, é necessário a liderança tomar alguma atitude extrema, recuar muitas vezes, para depois avançar. Foi o que Paulo e Barnabé fez. Eles não abandonaram os irmãos de Icônio, a revelia, eles simplesmente fizeram um recuo estratégico para depois avançar na obra de Deus. Eles deixaram os novos convertidos sozinhos por alguns tempos, mas de maneira nenhuma saía em definitivo. Haviam proposto retornar após acalmada a agitação para completar a obra que havia se iniciado na cidade de Icônio. Nós vemos, amados, que em cada século e em cada região, os mensageiros de Deus têm sido chamados a enfrentar amargas oposições do que se quer realmente fazer o trabalho para a obra de Deus. Então muitas vezes iremos enfrentar rejeição, porque as trevas rejeitam a luz, amado. As trevas não aceitam a luz dos céus. Muitas vezes iremos enfrentar dificuldade. Não é raro, amado, isso acontecer. Mesmo no período que vivemos, no período chamado período da graça, onde existe manifestação de falsidade, temos inimigos que não são inimigos nossos, mas são inimigos do Evangelho. O inimigo do Evangelho de Cristo que tenta triunfar, tenta fechar as portas da graça por onde os mensageiros de Deus poderiam ter acesso ao povo de Deus. Mas essas portas não podem permanecer para sempre fechadas. O próprio Senhor Jesus disse: eis que eu ponho aberto diante de vós uma porta, e ninguém tem o poder de fechar. A porta que eu abro, ninguém fecha, disse o Senhor Jesus. E muitas vezes, ao voltarem os servos de Deus para reassumir suas atividades, o Senhor tem atuado poderosamente em favor deles, habilitando-os a estabelecer normalmente para a glória do seu nome. Vemos que os apóstolos tiveram que fazer um recuo estratégico. Eles foram praticamente expulsos de Icônio pela perseguição. Os apóstolos foram para Listra, para Derbe, para a Licônia. Esta cidade era habitada principalmente por um povo supersticioso, um povo pagão, mas havia entre eles algum que estava disposto a ouvir a mensagem do Evangelho e aceitá-los.
Amanhã estaremos estudando do versículo 8, amados. Nós veremos o que ocorreu na cidade de Listra, de Derbe, na Licônia. Essa cidade era uma cidade de povo supersticioso. Mas amanhã estaremos analisando, amados, para melhor compreender, para que nós possamos crescer, desenvolver a nossa fé genuína, essa fé que opera milagre em nossas vidas. Este, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. São estudo da palavra de Deus, não são pregação. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, encerrando mais uma mensagem do pedacinho do maná dos céus. Comentei, Senhor, do versículo 1 até o versículo 7, do capítulo 14 de Atos do Apóstolo. Ó Deus, eu te peço que as minhas palavras seja revestido com a presença gloriosa do Teu Espírito Santo, e que estas palavras fluam, Senhor, alcance guarida na alma, no coração, no espírito de cada ouvinte do pedacinho do maná dos céus. Quebrando, Senhor, todas as amarras, quebrando, Senhor, toda a iniquidade, quebrando, Senhor, todo o espírito incrédulo, arrancando, Senhor, toda a incredulidade dos nossos corações, da mente, da alma, e transformando-nos em cidadãos cada dia melhores, ó Pai, para que possamos contribuir como servo do Senhor para uma obra extraordinária do Teu Espírito Santo, que sejamos realmente cooperadores para servir ao Evangelho de Cristo, Pai. Este é o desejo da minha alma, este é a minha petição de hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te dou graça, te louvo e te glorifico. Amém e amém.